A paz e a graça do nosso Deus esteja sobre todos aqueles que amam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta simples. Se alguém chegasse com você e perguntasse: como você se tornou um cristão? Quem sabe você diria: eu me tornei cristão no dia que eu decidi entregar a minha vida e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porém, quando caminhamos pelas páginas das Sagradas Escrituras, a verdade é um pouco diferente. A Bíblia nos diz que ninguém busca a Deus e que se existe uma aproximação entre o homem e Deus, a iniciativa parte do lado de Deus e não do homem. Hoje eu quero caminhar com você nessa verdade. Não uma discussão religiosa fechada, mas uma conversa aberta sobre algo que pode mudar a sua visão sobre o relacionamento entre o Criador e a criatura. Por isso, se você já é inscrito e está conosco, eu agradeço por voltar ao canal DNA Bíblico. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, não custa nada. Somente um convite para pensarmos juntos sobre a palavra de Deus. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. Hoje, a nossa conversa tem como tema iniciativa divina. O que significa isso? Como podemos aprender sobre esse tema, sobre essa doutrina bíblica? Eu separei 4 passagens bíblicas para explicar o que é a iniciativa divina nas Sagradas Escrituras. A minha oração é que tanto eu como você, na meditação dessas 4 passagens, possamos crescer na graça, no conhecimento e em gratidão por Deus tomar a iniciativa em salvar, nos redimir da nossa condição tão triste, tão precária de pecado. Por isso, eu convido você a ficar até o final e ser totalmente abençoado pela exposição das Sagradas Escrituras. A primeira passagem que eu quero compartilhar com vocês é em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que diz: Eu lhes dei vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Em outras palavras, antes de tudo, estávamos mortos, e o morto não se levanta sozinho. Pare e pense comigo. O que um cadáver pode fazer para se levantar? A resposta é nada. Ele não pode nem desejar se levantar. E é exatamente essa imagem que Paulo usa para descrever a condição espiritual humana antes de conhecer a Cristo. Não é uma imagem de uma pessoa fraca ou distraída, mas morta. Ou seja, sem nenhuma capacidade própria de buscar a Deus por conta própria. Aqui entra um termo importante: graça. Na fé cristã, graça é um favor que não foi merecido. É algo que se recebe como presente, não porque conquistou. É aí, amados, que essa ideia se torna linda e bonita na doutrina cristã. Deus não esperou que dessemos o primeiro passo, ou um primeiro sinal de vida ou de esforço. Ele agiu primeiro. A resposta de fé de qualquer pessoa, segundo a visão da doutrina bíblica, só existe porque Deus a despertou primeiro. A segunda passagem é Romanos 3,11, que é bastante direto. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, ninguém corre atrás de Deus por conta própria. Esse verso desarma qualquer tipo de orgulho que a gente possa carregar. Se a salvação, palavra que os cristãos usam para descrever o resgate de uma pessoa do pecado e a reconciliação dela com Deus, dependesse só da iniciativa humana, segundo essa leitura, ninguém teria dado esse passo. Se você é um cristão verdadeiro, um cristão que nutre um relacionamento com Cristo e de tempos em tempos sente o desejo ardente de conhecer a Deus mais de perto, de ser uma pessoa diferente, de viver uma vida que glorifique a Deus. Entenda uma coisa: todas essas emoções, todas essas inclinações e desejos não nasceram pela sua própria capacidade. É o Espírito Santo despertando isso no seu coração. Tal ensinamento que na fé cristã diz que a própria presença de Deus agindo no coração dos seus eleitos. Quem sabe estou falando com alguém que nunca sentiu nada parecido com isso. Tudo bem também. Essa é justamente a discussão. Porque algumas pessoas sentem esse chamado e outras não. Isso é um mistério que a própria tradição cristã reconhece como maior do que qualquer outra explicação.
A terceira passagem que eu quero compartilhar com vocês está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Resumindo, ele escolheu antes mesmo de nós existirmos. Essa, quem sabe, é um dos temas mais debatidos da tradição cristã, até mesmo entre os cristãos, a doutrina da eleição. A doutrina da eleição nos ensina, baseado na Bíblia, que antes da fundação do mundo, Deus escolheu pessoas de todas as raças, povos, tribos e nações para fazerem parte da família e do povo de Deus. Esse é um tema profundo que desperta debates e que existe também perguntas sinceras, principalmente sobre livre-arbítrio. No entanto, o vídeo de hoje não tem como propósito falar sobre esse tema mais aprofundado. Porém, aqui o ponto é pastoral e prático, é bastante simples. Para quem crer, a história da redenção não se inicia quando uma pessoa ora pedindo ou aceitando Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Ela se inicia há muito tempo antes. Podemos dizer, baseado na Bíblia, ela se inicia no tempo passado, na eternidade, quando nada existia. Deus já tomava a iniciativa e escolhia pessoas de todas as raças, tribos e nações para serem seus filhos. E por último, a quarta passagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, quando Jesus afirma: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está o encontro mais lindo entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Sim, precisamos crer, precisamos nos arrepender, precisamos caminhar em fé todos os dias. Isso é real e Deus não faz isso por nós, mas ninguém consegue dar esse passo sozinho. Entenda, é o Pai quem atrai. E é essa atração no grego original carrega a ideia de um chamado que não empurra contra a sua vontade, mas que transforma o nosso coração por dentro até que corramos para Ele de bom agrado. Isso é amor, isso é graça, isso é iniciativa divina. A aplicação pastoral aqui é: descanse, porque Ele segura você. Mas o que isso muda na nossa vida cristã? Eu respondo, isso muda tudo. Se a iniciativa da sua fé foi de Deus, a garantia de que Ele vai te sustentar até o fim também é dele. Você não está segurando na mão de Deus com suas próprias forças. É Ele quem segura a sua mão. Lembre-se de uma coisa: se você está de pé hoje, é porque foi alcançado por uma graça que você não comprou. Mas se eu estou falando com uma pessoa que não é um cristão praticante, apenas um cristão nominal que vai à igreja às vezes e que não tem nenhum compromisso com Cristo, eu não quero terminar esse vídeo fingindo que essa conversa não te diz respeito. Pelo contrário, se a Bíblia está certa, e eu creio que ela está, quando diz que ninguém busca a Deus por conta própria, então o fato de você ter assistido até aqui esse vídeo, de ter se interessado por esse tema, quem sabe já pode ser, na visão cristã, um sinal de que algo está te chamando. A tradição cristã ensina que o próximo passo, se você quiser dar, é simples: arrependa-se, reconheça diante de Deus que você precisa dele, creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Entenda que não existe uma fórmula certa, existe honestidade. Aí outra pessoa, quem sabe, pode dizer: mas Gilberto, eu já creio. Então descanse, viva a sua fé com responsabilidade, com oração, com atenção à sua comunidade de fé. Mas descanse sabendo que cada desejo de buscar a Deus que existe em você, segundo a Bíblia, não é uma conquista, é um presente. E nunca se esqueça que a glória devida à salvação não é sua, mas é unicamente a Deus. É por isso que no latim os reformadores sempre diziam: soli Deo glória. Se esse vídeo foi relevante para você e você conhece alguém que precisa escutar essa maravilhosa verdade da iniciativa divina motivada pelo seu amor, compartilhe esse vídeo, curta, comente, se inscreva, faça parte da família DNA Bíblico. A minha oração é que Deus, o Deus da graça, o Deus que toma a iniciativa para nos salvar, abençoe você, abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor.